Quando eu era criança, lá em 1900, em Guaraná Rolha, eu participava de um centro comunitário ali no meu bairro, e lá tinha várias festividades que o centro comunitário promovia para arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para obras sociais, enfim. E um desses eventos, uma dessas festas, era a festa da primavera. E como eu participava de muitas coisas, lá vai eu participar dessa festa da primavera, que ficou muito marcado. A primeira e única da vida, porque depois os meus pais jamais permitiram que eu participasse de algo semelhante, porque foi muito traumático. Eu vou contar essa história aqui hoje e compartilhar a passagem do devocional que eu fiz hoje, que me levou lá para essa história de 1900 bolinha. Essa passagem está lá em 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Pois bem, como que essa passagem do meu devocional de hoje me levou para uma história tão aleatória? E eu acho que essa é a bênção de fazer os devocionais usando o método ideal, né? Que eu já falei aqui em outros vídeos. A gente realmente mergulha na palavra. Tem uma coisa muito interessante na minha Bíblia de Estudos, na outra, que diz que a intenção de Deus não é que nós entremos na palavra, mas que a palavra entre em nós. E Deus é didático. Deus faz de multiformas a gente aprender, a gente memorizar, a gente guardar a palavra dele e fazer esses traços da vida, das coisas do passado e narrar isso para as coisas de hoje, para as nossas práticas de hoje e para as do futuro também. Desde criança, eu sempre fui muito intencional. Eu gostava de fazer as coisas, eu não sei por que eu sou assim. Eu gostava de fazer as coisas só se elas tivessem um propósito. Para mim, não fazia sentido ter uma brincadeira, fazer uma brincadeira X, se ela não tivesse um propósito maior. É doido, mas é assim que a minha cabeça funciona. E desde criança, quando teve... Gente, e eu não sei como eu lembro dessas coisas, mas eu sei que lembro, porque tem coisas que ficam muito marcadas na nossa memória por causa das emoções que a gente sente. E eu me lembro de quando eu fui participar dessa festividade da primavera, eu me lembro de pensar assim, era um desfile, você tinha que fazer um desfile. Ai, meu Deus, tinha que fazer um desfile na passarela, e aí as pessoas iam votar. E aí ia ganhar a rainha da primavera, o rei da primavera, eu não lembro se tinha rei da primavera, mas tinha a rainha da primavera, e o prêmio era uma coroa, uma faixa, enfim. E eu não queria participar disso, eu não queria, apesar de ser uma criança muito participativa nas coisas, porque olha só que doideira na minha cabeça de criança. Uma das premissas era se a pessoa era bonita, né? Quem ia ganhar o rolê lá, quem ia ganhar a coroa? A pessoa mais bonita, a pessoa que andasse melhor, a pessoa que se apresentasse melhor, que fosse melhor no palco, etc. E eu sabia que eu não era nenhuma dessas coisas. E não é uma questão de baixa autoestima. Se fizesse um concurso daquele para ver quem era mais estudiosa, eu, pelo menos, a posição de prata ali, de bronze, eu ganhava. Mas não, com certeza era um concurso de beleza. E eu não queria fazer. E me lembro dessa cena, essas cenas são nítidas na minha cabeça. Eu tava atrás do palco, chorava, porque eu não queria entrar no palco, eu não queria estar ali fazendo aquilo. E os meus pais, eu acho que minha tia, minha avó, eu não me recordo quem estava comigo. Os adultos que estavam comigo, provavelmente a minha mãe, meu pai não, eles estavam... não, vai, você tem que ir. E eu me lembro que todo mundo lá na plateia tava batendo palma e gritando o meu nome, para o meu desespero total. Gente, eram crianças, é claro, eram crianças, e é claro que os adultos têm empatia, é claro que os adultos não estão lá para julgar a gente, mas na cabeça da criança. E aí, enfim... Bom, se eu já não sou muito classuda, não é questão de autoestima, né? Eu nunca fui, eu me acho bonita, mas se fosse para comparar, meu cabelo sempre foi meio engrunhadinho, eu não era a menina loura, linda, do olho azul, cabelão liso, não era, eu sabia, eu olhava as crianças e falava, cara, eu não vou ganhar,
vou brincar disso aqui. E aí, no final das contas, se eu já não me achava muito bonita, assim, comparando com quem estava participando normal, imagina com a cara toda chorona, né? Eu não fico bonita quando eu choro, gente. Eu não sei se alguém fica, mas eu definitivamente não fico. Enfim, entrei, eu me lembro de eu andando na passarela, olhando para as pessoas, eu tenho essa memória nítida na minha cabeça, e é óbvio que eu não ganhei a tal da coroa. O que tem a ver essa passagem com essa lembrança? É interessante que, assim como você já deve ter lido essa passagem 400 vezes, eu também já li, inclusive recentemente, não tem um mês que eu passei por essa passagem e fiz um devocional. Quando eu abri hoje, eu falei, meu Deus, de novo isso aqui? Eu falei, o senhor tá querendo falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para tirar disso aqui? Vamos lá, sempre tem, né? E ali o Senhor me falou com relação especificamente à questão da coroa, que é algo que eu não tinha parado para pensar dessa forma. Não é lindo que a gente possa ganhar a coroa da justiça sem mérito, sem precisar ser bonita, sem precisar saber andar no palco, sem precisar ser a mais inteligente da turma, sem precisar isso ou aquilo? Não é maravilhoso poder ler essa passagem e poder saber que desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia? Como é que você levanta para começar o seu dia com essa crença na cabeça? Como é que você levanta ali do seu momento de devocional, vai se arrumar para começar o dia tendo essa crença tão enraizada na mente de que não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a sua vinda? Como é que a gente começa o dia com a crença dessa? Não tem como começar o dia ruim. Não tem, não tem. Você fala, caramba, eu não preciso participar de nenhum concurso, eu não preciso ser nada, eu não preciso ser absolutamente nada. Eu preciso somente amar a vinda de Cristo para receber a coroa da justiça. E isso me trouxe aquela lembrança e me trouxe esse raciocínio tão lindo, tão maravilhoso, e eu quis compartilhar com vocês também por um outro motivo. E para falar desse motivo, eu preciso ler o versículo 7, que é o versículo anterior ao da coroa, quando Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava preso, ia ser os últimos dias de vida dele, e para ele chegar ao ponto de, nos últimos dias de vida dele, poder falar isso, e hoje a gente poder ler e poder tomar posse também dessa verdade, a gente precisa lembrar quem era Paulo, né? Paulo passou de perseguidor da igreja, aquele que não gostava dos cristãos e perseguia os cristãos, a alguém que encontrou a Cristo em um determinado momento, teve aquele momento pessoal, aquela revelação com Deus e passou a ser perseguido, porque ele passou a pregar o evangelho, passou a levar a verdade da palavra. E como toda a palavra precisa ter aplicação prática na nossa vida, ela precisa produzir frutos na nossa vida, eu fiquei me questionando: o que eu estou fazendo hoje? Hoje, exatamente hoje. Não é hoje, semana que vem, não é hoje domingo quando eu for ao culto. Não, é hoje, agora, no exato agora, que é o tempo que eu tenho. É o momento que tem ar nos meus pulmões. O que eu estou fazendo hoje para chegar lá no final da minha vida, nos últimos dias, e eu poder falar as mesmas palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Antigamente, quando eu pensava em evangelismo, porque tem várias coisas aqui, né? O combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está falando especificamente de que ele levou a palavra, ele brigou com quem ele teve que brigar, ele teve os posicionamentos dele, ele guardou a fé, ele foi fiel, ele fez o que precisava ser feito para ter uma vida de obediência a Deus. E há algum tempo, quando eu pensava sobre evangelismo, me vinha primeiro aquelas coisas que vêm na cabeça, né? Que pelo menos vinha na minha, não sei se vem na sua, que é a questão de é sair no domingo de manhã para ir pregar o evangelho em alguma missão, sei lá,
receber os visitantes na igreja, quando chegam os visitantes na igreja, receber, acolher, ou ir fazer missões especificamente, enfim, vinha muito isso na minha cabeça. E essa percepção do que é o evangelismo mudou muito depois que eu comecei a fazer uma devocional com o método ideal e aprofundar e colocar a palavra em mim, né? Não ir para a palavra, mas colocar a palavra em mim. E por isso também que eu decidi fazer o canal e por isso também que eu passei a ser uma pessoa mais ousada em situações de eu nem sei te explicar. O Espírito Santo, né? Óbvio que quando a gente se coloca em movimento, o Espírito Santo dá situações para que a gente abra a boca. Então, deu brecha, eu tô falando de Cristo. Deu brecha, eu tô falando de Cristo. Às vezes nem me dá brecha e eu tô falando de Cristo. Mas eu acredito que por ter vontade de criar esse canal e falar também dos meus aprendizados no meu devocional, compartilhar mesmo, gente, a vida devocional. Talvez eu faça um vídeo mais para frente só sobre essa questão do que é a palavra devocional, devoção, né? Porque, enfim, fica de tema para outro vídeo. Mas evangelismo não é só sobre isso. Evangelismo é sobre nós colocarmos a nossa vida, esse templo de carne, né? A nossa vida, os nossos talentos, as coisas que a gente sabe fazer. Então, por exemplo, eu sei gravar um vídeo, eu sei ler a Bíblia, eu sei fazer um resumo, eu sei não ter vergonha de falar de Cristo na rua, se precisar. São coisas que são minhas. Eu já não tenho outras habilidades, tenho outras habilidades de outras coisas, de outras pessoas que fazem que eu não tenho, que eu não consigo. Eu não tenho que focar no que eu não posso fazer ou no que eu não sei fazer. Eu tenho que focar nos dons e talentos. Então, por exemplo, ontem eu estava refletindo sobre isso quando eu estava arrumando o cenário aqui para gravar. Aliás, quando eu estava desarrumando o cenário, eu tinha terminado de gravar, eu falei, caramba, ficou muito legal esse ângulo, eu estava feliz. E Deus falou assim para mim, tá vendo essa luminária que está atrás de você? Tá vendo essa planta que está atrás de você? Tá vendo esse vaso que está atrás de você? Fui eu que te dei. Fui eu que te dei para você usar para meu louvor e minha glória. E eu falei, amém, Senhor, então eu vou usar, eu vou até caprichar mais, vou deixar a minha casa mais bonita, a minha roupa mais bonita, escolher uma roupa, tá vendo essas roupas que estão no seu guarda-roupa para você vestir para o louvor da minha glória? Tá vendo essa capacidade que você tem de falar? Mesmo que você seja prolixa, eu te dei essa capacidade, eu te habilitei com essa capacidade. Tá vendo essa Bíblia bonita que você tem, que você comprou, que você pagou mais de R$200? Fui eu que te dei para que você possa continuar estudando, para que você tenha mais notas de rodapé para você estudar, para você aprender mais da minha palavra e para você dividir. Não é para você ficar com isso para você, nada na sua casa é para você deixar um cenário bonito, agradável para quem quiser assistir. E aí eu falei, caramba, é verdade. E é tão bom, é tão lindo quando a gente começa a valorizar as coisinhas, as pequenas coisinhas que a gente tem, com essa visão de que foi Deus que deu. É óbvio que foi Deus que deu deu tudo, mas quando a gente entrega isso para Deus, seja lá o que for que a gente tem, isso é uma forma de a gente evangelizar, da gente levar a palavra também. Claro, tem que falar o que tem que falar. A palavra é isso aqui, né? A palavra não é invenção, não é história da carochinha, não é fábulas, contos. Tem gente que vai pregar, vai falar da palavra tal e fica contando fábulas e coisas. Eu falo, legal, é legal, parábolas são importantes. Mas, gente, olha o tamanho desse negócio aqui. Meu Deus do céu, será que não tem coisa suficiente aqui para a gente poder falar? Será que a gente precisa ficar pegando outros recursos para poder falar? Meu Deus, eu vou viver a vida toda e não vou conseguir decorar isso aqui. É muita coisa, são muitas coisas. Enfim, e evangelismo tem a ver com isso também, e eu queria trazer uma história para exemplificar. Eu dei alguns exemplos meus, mas eu quero trazer uma história real, não é fábula, que eu assisti esses dias e que também falei, meu Deus, eu chorei horrores. Eu estava assistindo um podcast, a menina, ela, uma senhora, uma mulher, né? Ela tem um café, uma cafeteria, onde ela fez toda tematizada, ela, se não me engano, em vinhedo.
a cafeteria dela. Eu não conheço ainda a cafeteria dela. Quando eu for a São Paulo, quero conhecer. E ela fez toda tematizada, assim, eu não vou lembrar agora do nome da cafeteria, meu Deus, eu vou colocar aqui no vídeo se eu achar. Fez toda tematizada como se fosse um celeiro lá dos Estados Unidos, aquela coisa e tal. E ela encheu de versículos na parede, colocou vários versículos, assim, eu não sei como é que é, se são quadros, se são pinturas, um dia eu vou lá conhecer, mas ela colocou várias coisas assim, ela colocou várias bíblias, tem livros cristãos, é uma cafeteria, mas tem, sabe quando você vai naquelas lojinhas de estrada que tem uma prateleira com um monte de coisa para você comprar? Então ela colocou livros cristãos, colocou Bíblia, colocou várias coisas cristãs lá no comércio dela, numa cafeteria. O que isso tem a ver, né? E ela deu vários testemunhos, vários relatos de como na cafeteria dela ela teve a oportunidade de pregar o evangelho, teve a oportunidade de curar por pessoas enfermas. É lindo, eu chorei o podcast inteiro, mas esse aqui especificamente tocou fundo no meu coração, que uma mulher pegou uma Bíblia, aquelas Bíblias pequenininhas, se não me engano tem os Salmos e o Evangelho, eu não me recordo agora, e parecia, eu não me lembro exatamente se era gratuito, se era brinde, ou se era da compra, porque eu acho que ela tinha algumas coisas lá que ela doava, e a mulher pegou, e na hora do caixa ela levou e falou assim, escuta, aquilo ali que tá escrito na parede, tá nesse livro aqui? Ela virou e falou assim, tá, sim, tá. Ah, então eu vou levar, porque eu gostei do que tá ali, eu quero estudar mais sobre isso. Gente, isso é missão, isso é evangelismo, é a gente usar as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que estão ao nosso dispor para falar do amor de Cristo. E isso trouxe várias reflexões para mim, porque assim como Paulo um dia estava distante de Deus e teve um encontro com Deus, e por ter tido este encontro com Deus no final da vida dele, ele pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, tô só esperando a hora de pegar a minha coroa da justiça. Quantas pessoas neste mundo não podem dizer o mesmo hoje porque não conhecem a Cristo, porque eu estou com a minha boca fechada, porque você está com a sua boca fechada. Quantas pessoas hoje estão no mundo sofrendo, tristes, amarguradas, querendo tirar as suas vidas, desencantadas, oprimidas pelo peso do pecado, por todas as coisas que este mundo oferece, e nós precisamos ser luz e sal. Nós somos os instrumentos de Deus nessa terra. Somos nós que precisamos olhar para nós hoje, e eu estou fazendo essa reflexão com a minha vida, e por isso que eu também estou aqui gravando esse vídeo. O que eu posso fazer hoje para chegar no final da minha vida e dizer que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, para que eu saiba que outras pessoas, como diz aqui no finalzinho do versículo 8, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Não quero essa coroa só para mim. Eu quero para todo mundo. Por isso que o nome desse canal aqui é Todo Mundo Merece. Eu quero para todo mundo. O que eu estou fazendo hoje? Hoje, especificamente hoje, eu estou gravando vídeo, porque eu fiz o meu devocional e eu poderia ter simplesmente fechado o meu fichário, tá aqui alguns rascunhos das folhinhas do meu devocional, fechado o meu fichário e seguido a vida. Hoje é um dia de semana, eu tô gravando esse vídeo logo depois que eu terminei o meu devocional. Meu trabalho tá lá me esperando, aqui nessa outra, tem um cômodo aqui que é o meu escritório. Meu trabalho tá lá. Abarrotada de coisas para fazer. E a conclusão desse vídeo é que eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para ser um evangelista também. Talvez hoje você não tenha uma oportunidade, ou não teve, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, não teve uma oportunidade de falar para Cristo, mas agora você tem uma oportunidade de repente, fazer esse vídeo chegar para outras pessoas.
Por quê? Muitas vezes nós vamos trabalhar com a missão especificamente, muitas vezes esse é o nosso chamado é estudar, pregar, enfim, tem lá os dons que o Espírito Santo dá, mas muitas vezes também, assim como muitos anos, a minha posição não foi uma posição ativa, ela foi uma posição de suporte. E tá tudo bem também, né? De suportar missões, de doar, de fazer o que pudesse fazer para que a palavra fosse levada adiante. Então hoje você tem a oportunidade de dar um like nesse vídeo para ele chegar para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer a palavra, a verdade e as coisas que a gente precisa levar para que as pessoas recebam a Cristo, né, como Senhor e Salvador. Mas eu quero fazer um convite mais especial do que dar like. Se você chegou até o final desse vídeo e você quer me apoiar, fazer esse vídeo chegar para outras pessoas, deixa um comentário assim, eu sou evangelista. Esse seu comentário vai ajudar o vídeo a aparecer para quem tiver que aparecer. Eu não estou me importando se ele vai aparecer para milhões de pessoas. Eu quero que ele apareça só para uma pessoa. A pessoa que Cristo quer que esse vídeo chegue, que Cristo quer que esse vídeo alcance, e a pessoa vai estar com o coração pronto, na hora certa, e aí o resto o Espírito Santo faz. A gente grava o vídeo aqui, edita o vídeo, você dá um like e o resto deixa que Deus trabalha pra gente, combinado? Bom, então é isso, esse vídeo vai chegando no final. Deixa seu like, seu comentário, não se esquece, Jesus te ama e não é pouco, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!